Para construir essa planilha, eu vou utilizar como exemplo uma pessoa que tem um patrimônio de um bem só, um imóvel que vale no valor de R$ 1 milhão. Agora, se o seu patrimônio é metade disso, ou se o seu patrimônio é 10 vezes isso, não importa. Basta você aplicar sobre esse valor um multiplicador. Então, se o seu patrimônio for a metade disso, você vai dividir por 2. Se for um terço disso, você vai dividir por 3. E se for 10 vezes isso, multiplique por 10. Né? Então, não importa o tamanho do seu patrimônio. Basta você multiplicar o valor do seu patrimônio nesse cálculo que eu vou apresentar para você aqui. Então, a partir desse exemplo que eu vou dar, do patrimônio de R$ 1 milhão, você pode mentalmente calcular quanto vai custar o inventário para a sua família. E quanto custaria o inventário para seu filho se hoje ele tivesse que fazer isso? E se ele teria condições de pagar por esse inventário? Vamos lá, então. Eu vou apresentar aqui para você a planilha que envolve essas contas. Nessa planilha, nós vamos discriminar todos os gastos do inventário. Mas antes disso, para que você tenha a ciência exata de quanto o seu filho vai ter que arcar, né, nós vamos entender primeiro quais são as bases que são levadas em consideração para a apuração desses valores. Primeiro, os valores pelos quais os bens foram adquiridos são aqueles que normalmente constam na declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, se nós estamos falando de um imóvel que vale hoje R$ 1 milhão, a gente vai aqui tomar como parâmetro que esse imóvel tenha sido adquirido pela família por R$ 300 mil. Né? Então, o valor do bem que vai ser usado como base de cálculo do imposto é aquele que efetivamente vale hoje. Então, a gente está falando de um bem que vale R$ 1 milhão. É importante que você entenda essa diferença, porque nós vamos voltar a tratar disso aqui mais adiante na planilha. Nós estamos aqui deduzindo que esse inventário ele vai ser tranquilo, não vai haver litígio, não vai haver menor envolvido, não há testamento, enfim, não há nada que impeça que esse inventário ele se realize pela via extrajudicial, ou seja, que ele seja realizado num cartório. Então, esse é um inventário que vai acontecer por cartório porque é uma forma muito mais rápida, muito mais barata e, em geral, o custo do cartório de notas ele está ali na base de 0,5% do valor, o valor de mercado desse bem. Então, nós estamos falando aqui de 0,5% de 1 milhão, a gente está falando de R$ 5 mil. Seu filho, ele vai precisar tirar um conjunto de certidões. Isso vai girar ali em torno de uns R$ 2 mil. Depois de terminar o inventário, ele vai precisar passar esse bem imóvel para o nome dele, onde ele vai gastar lá no cartório de imóveis uns outros 0,5%. Então, a gente está falando aqui de mais R$ 5 mil. Vai incidir ainda o chamado imposto da morte, o ITCMD, aquele que incide por conta do falecimento da pessoa que deixa bens. E essa alíquota ela varia. Aqui no Paraná é de 4%, no Rio é 6%, em São Paulo é 8%. Então, a gente vai tomar 6% como sendo uma média. Então, seriam outros R$ 60 mil. O advogado. O advogado, você vai poder escolher aquele que vai fazer o inventário para você. Eu vou dar aqui como exemplo o nosso escritório, onde nós cobramos uma tabela de 7% para aquele inventário onde não há litígio, porque se houver litígio, esse percentual vai ser de 12%. É claro que você vai encontrar advogado que vai cobrar mais, você vai encontrar advogado que vai cobrar menos. No meu escritório eu cobro 7%. Então, 7% nós estamos falando aqui de mais R$ 70 mil. Então, esse inventário vai custar para o seu filho R$ 142 mil. Agora, eu quero que você entenda por que eu disse que o seu filho pode ser rebaixado de classe social se ele tiver que fazer inventário, porque são poucas as famílias que adquiriram um bem, um imóvel por R$ 300 mil, e essa é a real capacidade econômica dessa família que adquiriu um imóvel por R$ 300 mil, e que hoje vale R$ 1 milhão por conta da supervalorização, por conta do boom imobiliário, mas a família que adquiriu um bem por R$ 300 mil não tem a capacidade econômica de R$ 1 milhão. Então, a família que tem um imóvel dentro desse patamar, dificilmente é uma família que tem à disposição, ali ao alcance das mãos, no estalar de dedos, R$ 142 mil. E mais do que isso, esse valor ele precisa ser pago à vista. Então, à exceção do advogado, quando pode até haver um parcelamento, todos os outros valores eles precisam ser pagos à vista, de imediato. Como dificilmente essas famílias possuem esse valor de 142 mil para pagar de uma vez só, no mais das vezes, a solução acaba sendo vender esse imóvel para fazer inventário. Então, veja bem, quando a gente fala em vender um imóvel que está em inventário, a gente tem que considerar que, por mais que seja um inventário em cartório, inventário tranquilo,
pode existir algum tipo de risco. Algum herdeiro com dívida, qualquer coisa, né? Então, em resumo, é sempre um problema, é sempre um risco para quem compra. Porque normalmente a pessoa que pretende comprar, ela quer pegar a chave e entrar no imóvel. Ela não quer correr risco. Então, se a pessoa vai precisar passar por algum tipo de risco, essa pessoa, em geral, é um investidor que vai comprar esse imóvel e está disposto a assumir algum tipo de risco. Mas esse risco significa dizer que ele vai pagar um valor menor pelo imóvel, um valor abaixo do valor de mercado. Em geral, na média, o que a gente observa por aí é que esse deságio ele vai ficar na faixa ali de uns 20%. Ou seja, o imóvel que vale 1 milhão, ele vai ser vendido por alguma coisa próxima de 800 mil reais. Esse vai ser o valor da venda. E a depreciação não para por aí. No momento em que o herdeiro vende um bem que está em inventário, nessa venda vai existir também o chamado imposto de renda sobre o ganho de capital. E o que é o imposto de renda sobre ganho de capital? É uma alíquota de 15% que você paga entre o valor da compra e o valor da venda. Eu vou colocar aqui a fórmula. Nós estamos falando de 15% entre a diferença de 800 mil, né, que é o valor da venda, e os 300 mil reais, que é o valor da aquisição. Então, o ganho de capital que vai incidir é a diferença entre esses dois valores. A gente não vai considerar aqui na planilha o valor de 1 milhão, a gente vai considerar, então, o valor de 800 mil, que é o valor da venda. Então, 800 mil menos 300 mil são 500 mil reais. 15% sobre essa diferença é igual a 75 mil reais. Então, o seu filho vai ter que pagar mais 75 mil reais sobre o ganho de capital. Então, observe que o custo total do inventário, que antes era de 142 mil reais, mais os 75 mil do ganho do capital, esse inventário ele já está custando 217 mil reais. Levando em consideração que esse imóvel foi vendido por 800 mil reais, o saldo final que vai chegar ao seu filho, ao bolso do seu filho, vai ser 800 mil reais menos o que ele gastou no inventário, ou seja, um saldo total de 583 mil reais. Isso representa uma perda patrimonial de 417 mil reais, que é a diferença entre o milhão do imóvel e as despesas que ele realizou. Ou seja, aproximadamente 42% de perda patrimonial. Esse é o tamanho do rombo que o inventário causa.